Um dos maiores riscos para aqueles que estão ingressando atualmente no estudo espiritual ou desenvolvendo, praticando a mediunidade dentro de instituições ou fora das instituições, é o número excessivo de mistificações que tem ocorrido pela internet. Não é tão difícil assim observar aquilo que é mistificação, desde que se tenha um conhecimento realmente daquilo que é a mediunidade e de como atuam os espíritos ou os falsos profetas da modernidade, como eles atuam, qual é o foco central deles. E esse conhecimento, ele é de fácil acesso, ele é quase gratuito, uma vez que as obras básicas do Espiritismo têm as chaves necessárias para que nós possamos ter uma visão clara acerca da espiritualidade, acerca da mediunidade e das consequências de uma mediunidade usada de uma forma equivocada e também como usar a mediunidade corretamente e qual é a função divina da mediunidade. Mesmo tendo livros tão bons, baseados em estudos sérios, de anos de dedicação de cientistas, de grandes pensadores, de grandes filósofos. A base do Espiritismo é composta por cientistas, pensadores, filósofos, cientistas de áreas diversas do comportamento, a exemplo de Jung, do intelecto, a exemplo de Victor Hugo, da ciência, a exemplo de William Crookes, da filosofia, a exemplo de Leon Denis e tantos outros seres que realmente tinham credibilidade. Em vez dos novatos no campo da espiritualidade estudarem estes que foram realmente homens de bem, que comprovaram isto, edificaram o bem em suas vidas, eles optam por ir atrás de mistificações, de pessoas que ficam vendendo cursos na internet, vendendo ideias falsas também, mistificando os conhecimentos espirituais. Por exemplo, hoje, quem mais se destaca neste mundo dos pseudos médios ou dos médios que agem de má fé são pessoas que se contradizem o tempo inteiro. A mesma pessoa que fala questões a exemplo de seres humanos que reencarnam como animais, a mesma pessoa depois ela vai dizer que mentores orientaram essa pessoa em questão, a fazer uso de substâncias que fazem mal a ela. Aí começa a falar sobre um ceifador, etc. e tal. São mistificações evidentes. O espírito, o mentor, nunca vai orientar o médium a usar uma substância que seja nociva para esse médium. É impossível. Nenhum mentor faria algo assim. E também, segundo a doutrina espírita, e segundo a lógica, é impossível um ser humano retroceder ao nível instintivo, uma vez que o ser humano está trabalhando o campo das emoções. E esses assuntos relacionados a ceifadores, a dias de escuridão, é assuntos antigos, que servem como um gatilho para despertar nas pessoas o interesse. É uma jogada de marketing. Mas, muitas vezes, as pessoas ficam um tanto distraídas e não conseguem fazer as conexões certas e continuam dando credibilidade a mistificadores, a pessoas que agem de má fé, a pessoas que têm outros interesses, não a verdade, não a espiritualidade verdadeira. E isso foi nos alertado desde o tempo de Jesus, que neste período o número de falsos profetas se multiplicaria. A necessidade de nós voltarmos a ter uma base de consciência espiritualista verdadeira,
de estudar obras sérias, de estudar sobre a vida de pessoas sérias que verdadeiramente exemplificaram o amor, a caridade e o conhecimento libertador. Hoje nós vivemos um período muito crítico de mistificações em todos os segmentos, nas igrejas, nas doutrinas do Santo Daime, na UDV, no movimento espírita, dentro da Umbanda, em todos os aspectos das sociedades há uma corrupção evidente, uma corrupção espiritual extremamente presente, gerando malefícios, porque enquanto nós ficamos ocupados com essas distrações, as outras questões que são realmente essenciais, elas passam totalmente despercebidas. É como dizem os pretos velhos, nós ficamos coando mosquito e engolindo camelo. Se o nosso interesse for pela espiritualidade, é bom ter uma base sólida, baseada em conhecimentos autênticos, verdadeiros, com fundamento. Ou nós vamos cometer grandes equívocos, potencializando mistificações e levando essas mistificações para dentro de instituições sérias, onde o bem realmente é a bandeira que predomina nessas instituições de caridade e de amor que existem há tanto tempo e hoje em dia corre um risco de se tornarem lugares dignos de chacota. Que possamos observar a nossa percepção, o nosso juízo em relação aos fatos externos. Paz e luz a todos nós.